Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Samuel, capítulos 11 a 14. Em nossas duas últimas leituras, nós vimos a aprovação do reinado de Davi. O Senhor deu vitória a Davi contra os inimigos, o Senhor fez uma aliança com o seu rei ungido, prometendo um reino eterno, a lâmpada que jamais se apagaria, uma casa que seria edificada para Davi. Porém, o que vemos nos capítulos 11 a 14 é a queda desse rei. Vemos as consequências do pecado. Davi não somente peca gravemente contra Deus, trazendo consequências para si, para sua vida pessoal, como também traz um grande desastre para Israel, que começa agora a ser colocado em prática, que começa a ser vislumbrado agora, essa consequência grave para Israel. O capítulo 11 começa com o estabelecimento do tempo em que Davi pecou. Davi pecou no período em que os reis costumavam sair para a guerra. Israel estava em campanha contra a cidade de Rabá, nos povos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E em uma dessas tardes em Jerusalém, Davi viu a Batseba, a esposa de Urias, se banhando. E desejou essa mulher. Ordenou que a chamassem, teve relações com ela, e essa mulher ficou grávida. E agora Davi tinha esse problema para tratar. Ele traz Urias de volta, ordena que Urias vá para sua casa. Urias prefere passar a noite na porta do palácio, dormindo com os servos do rei, pois julgava que isso seria injusto com os demais servos. Afinal de contas, ele, como soldado, deveria estar no campo de batalha. O seu comandante, Joabe, estava no campo de batalha. A arca do Senhor estava nas tendas. Será que ele era digno de dormir com a sua esposa numa condição como essa? E assim Urias se recusa. Davi ainda tenta embebedá-lo. Ainda assim, Urias mantém a sua posição e não vai para casa. Então Davi agrava o seu pecado. Não somente adulterou com Batseba, como também se torna um assassino, ao ordenar que Joabe envie Urias para a frente de combate para que morra. E isso acontece, Urias é morto. E Davi não mostra nenhum tipo de ressentimento com essa situação. Na verdade, ao saber da morte de Urias, diz apenas que era razoável que alguns morressem. Por conta do seu pecado, o Senhor envia Natã, o profeta, sacerdote, para que assim fale com Davi e o exorte, o repreenda por seu pecado. Natã conta uma história e Davi se sente constrangido por aquela história. Deseja fazer justiça ao homem que foi injusto com o mais pobre. E é então que Natã declara que Davi é aquele homem. Davi é aquele que usurpou a esposa de Urias, sendo rei de Israel. Davi é o homem que reinava sobre Israel e foi aprovado por Deus, mas que agora desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Davi se arrepende e o Senhor o perdoa. Davi não será morto, mas o Senhor ainda deixará que Davi sofra as consequências, pois o pecado de Davi fez com que os outros povos blasfemassem do Senhor. Assim, o filho de Davi com Batseba morre. Por mais que Davi lamente e clame a Deus, a criança morre. E Davi então se recompõe e reconhece a justiça de Deus. Após isso, Davi tem relações novamente com Batseba e gera a Salomão, que viria a ser rei de Israel após Davi. O capítulo 13 mostra o pecado de Absalão. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar, e essa filha era desejada por outro filho de Davi, por Aminon. E Aminon, juntamente com seu primo Jonadab, aquele que era filho do irmão de Davi, fazia um plano, e assim Aminon consuma o seu desejo com a sua irmã e depois a rejeita. Absalão, irado por isso, por ver a sua irmã, filha da sua mãe, ser colocada na posição de tamanha vergonha, ele assassina a Aminon, seu irmão, e foge de Israel. Davi persegue Absalão por um tempo, mas depois para de persegui-lo. O capítulo 14 mostra o retorno de Absalão para Jerusalém. Agora, Absalão retorna a Jerusalém por incentivo de Joabe, o comandante do exército de Davi. E Absalão passa a viver no meio do povo de Israel. Esses capítulos mostram justamente a consequência do pecado. O pecado provoca desastres, não somente para a vida daquele que peca,
mas também para a comunidade do povo de Deus, que também pode sofrer os danos desse pecado. É por isso que a disciplina na igreja é tão importante, como veremos mais adiante. Antes disso, temos que olhar com esperança para essas histórias desastrosas. Davi se mostra um rei falho. Por mais que Davi reinasse com justiça, vencendo os inimigos, ele ainda era um homem falho como nós somos. Mas ele então serve de contraste para aquele rei perfeito. Cristo é o rei perfeito. Davi aponta para Cristo com suas ações boas, mas também agora contrasta com Cristo pelo seu pecado. Enquanto Davi pecou, Cristo permanece reinando sem pecado. O julgamento do pecado de Davi prefigura justamente o juízo de Deus sobre o pecado. Deus julga o pecado, Deus não se conforma com o pecado. Cristo é justo no seu juízo. A restauração de Davi também antecipa a graça redentora de Cristo. Cristo é o Salvador que é gracioso em receber pecadores, que age com misericórdia, que recolhe aquele abatido, contrito, que se arrepende do pecado. A própria história da família de Davi, de seus filhos pecando, mostram a necessidade do Salvador perfeito. Todos pecam, todos precisam do Salvador, e esse Salvador é contemplado na pessoa de Cristo, o Senhor, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Por isso, ao olharmos para essas histórias, devemos reconhecer a gravidade do pecado. O pecado traz consequências sérias. O pecado não é algo que nós podemos brincar e achar que pode ser relevado. Pecado deve ser tratado. Inclusive, a disciplina é um sinal do amor de Deus. A disciplina é realizada a fim de promover restauração do faltoso. Imagine o que seria de Davi se Natã não tivesse sido enviado por Deus para repreendê-lo. Será que Davi teria se arrependido? Essa é uma questão muito importante nessa história. O Senhor usa os meios que lhe agradam para trazer consciência de arrependimento, para mover os corações dos seus filhos ao arrependimento. Por isso a disciplina é um sinal do amor de Deus. Por isso também temos o dever de nos arrependermos dos nossos pecados. Devemos todos os dias nos arrepender, buscar a graça de Deus, confessar nossas falhas, buscar a transformação que somente o Espírito Santo de Deus pode promover em nós. O arrependimento genuíno, ele traz perdão. Por isso, quando você se arrepende do pecado e busca o Senhor, não pense que você continua sofrendo com o juízo de Deus. Aquele que se arrepende e crê em Cristo já desfruta de perdão pleno. Não há mais nada que precisamos acrescentar à obra de Cristo. Não devemos andar orgulhosos, achando que nosso pecado é grande demais para ser perdoado por Deus. Afinal de contas, servimos a um Deus que é rico em perdão, rico em misericórdia. Que assim nos arrependamos e desfrutemos do perdão de Deus.